Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante que está relacionada à obesidade e às cirurgias plásticas pós as cirurgias bariátricas, as cirurgias para grandes perdas de peso. Segundo dados do Ministério da Saúde, a obesidade atinge em torno de 52% da população e juntamente com a obesidade vem outros fatores relacionados a essa doença, como a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, entre outras doenças que acabam fazendo com que essa pessoa procure ajuda de um outro médico especialista neste tipo de cirurgia. Então, dependendo de algumas classificações de acordo com o peso e altura, que consiste no índice de massa corporal, esse médico pode indicar a cirurgia bariátrica para esse paciente ou não. Geralmente, após a realização dessa cirurgia bariátrica, ou gastroplastia, como ela é chamada, geralmente a perda de peso ela vem entre 12 e 18 meses, podendo variar um pouco para mais esse período. Após esse período em que o paciente consegue alcançar o seu peso ideal, ele deve aguardar pelo menos 6 meses permanecendo nesse peso para que aí sim ele possa pensar em realizar uma cirurgia plástica. Não é simplesmente a realização da cirurgia de obesidade e da diminuição do peso que podem fazer com que esse paciente faça logo a sua cirurgia plástica. Para que ela seja realizada, primeiro, a própria equipe do cirurgião responsável pelo paciente, pela cirurgia do emagrecimento, ele tem que liberar esse paciente para outro procedimento cirúrgico. E para isso, o paciente tem que alcançar alguns critérios extremamente importantes relacionados à sua saúde, como, por exemplo, o seu estado nutricional, um peso mínimo permitido para a realização de cirurgia, e ele tem que estar em equilíbrio com as outras comorbidades, com as outras patologias que vêm associadas com a obesidade. Como eu já falei, que são o diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, a pressão arterial bem controlada e assim como outros fatores cardiológicos, pulmonares. Isso tudo tem que estar em perfeita harmonia para que a gente possa pensar em realizar a cirurgia plástica nesse paciente pós-bariátrico. As cirurgias plásticas que a gente acaba fazendo nesse paciente após grandes perdas ponderais são várias. Elas incluem a mamoplastia, que é a redução e retirada de pele das mamas, a abdominoplastia, os liftings de braço, os liftings de coxa, os liftings de região glútea. Então, são vários os tipos de cirurgia e, inclusive, elas podem ser feitas isoladas ou em associação, mais de uma cirurgia. Geralmente, por ser um paciente depletado nutricionalmente, um paciente que talvez tenha alguma deficiência ainda de algum nutriente, algum grau de anemia, a gente sempre evita fazer muitas cirurgias combinadas, para que esse paciente possa ter um pós-operatório bem tranquilo. É muito importante lembrar que muitos pacientes obesos, eles fazem a sua cirurgia bariátrica, na verdade, aguardando muito o momento da cirurgia plástica. Então, isso acaba gerando a expectativa muito grande em muitos desses pacientes. Só que é preciso que a gente vá devagar com essa expectativa e que a gente tome muito cuidado por causa de algumas alterações do próprio organismo desse paciente que podem gerar uma frustração no pós-operatório se esse paciente não for muito bem orientado quanto à sua cirurgia plástica. Essas alterações são devido à grande perda de peso, à perda agressiva de peso, à grande cirurgia a que eles foram submetidos, e com isso eles acabam perdendo muitos nutrientes essenciais para o nosso organismo, muitas proteínas que são essenciais para a nossa cicatrização. A elasticidade da pele desse paciente que emagreceu muito rápido já encontra uma pele com uma elasticidade mais enfraquecida e muitas vezes a cicatrização desse paciente ele se encontra prejudicada. Então, todo paciente obeso que faz a sua cirurgia bariátrica, a sua gastroplastia e pensa em fazer um procedimento cirúrgico estético,
É importante que ele saiba das nossas limitações no pós-operatório, dos nossos cuidados nesse paciente, justamente porque ele é um paciente com uma grande perda nutricional. E isso deve ser sempre levado em consideração. Então, pessoal, a recomendação que eu dou para todo paciente que possui obesidade é que ele procure um médico especialista nesse tipo de cirurgia para avaliar se tem indicação ou não de fazer a gastroplastia redutora. Uma vez que se faça esse tipo de cirurgia, que ele não tenha pressa em realizar a sua cirurgia plástica, que ele tenha a garantia de que o seu peso está estabilizado naquele peso ideal para ele e que com isso os seus fatores nutricionais, a sua cicatrização estejam todos em equilíbrio para que aí sim ele possa pensar numa cirurgia estética, uma cirurgia reparadora, por que não, né? Em várias partes do corpo para melhorar a autoestima e a vida desses pacientes. Até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!